O que você é um presente de Deus para você, mas o que você faz consigo é o seu presente para Deus. Foram com essas palavras que Carly Fiorina escreveu o seu livro Escolhas Difíceis. Mas quem é Carly Fiorina, Sheila? Carly Fiorina foi durante 6 anos a CEO da HP. Se a sua impressora ou o seu computador não são HP, serão. E foi considerada durante 3 anos uma das mulheres mais influentes no mundo business, segundo a Forbes. Não por acaso, a Hillary Clinton, a democrata candidata à presidência dos Estados Unidos, também escreveu uma biografia com o título Escolhas Difíceis. Mas por que isso? Coincidência? Não. À medida que você evolui na sua carreira, no mercado de trabalho, seus desafios vão sendo cada vez mais desafiadores, mais difíceis, mais complexos. E se você for mulher, ainda mais, porque nós mulheres, diante de um momento de decisão, somos nós e nossas circunstâncias, ou seja, nós consideramos não apenas a nós mesmas, mas também quem nos cerca, os cônjuges, os filhos, os pais que estão envelhecendo, a comunidade, enfim, casar ou seguir uma carreira, ter um filho ou pegar aquela promoção, ter o meu canto ou ficar com meus pais que estão envelhecendo. Enfim, nós temos sempre decisões mais difíceis e isso acompanha as mulheres de uma forma geral. Mas se nós não podemos mudar as nossas circunstâncias, podemos mudar a forma como as encaramos, como reagimos em relação a elas e por que decidir é tão difícil. Olha só a origem da palavra decisão. Vem de decisus, do latim, que significa extirpar, cortar, eliminar. Ou seja, quando isso acontece, trazemos junto muitas incertezas e medos. E esse turbilhão de emoções acaba nos deixando cegos, acabamos escolhendo pelas razões erradas. E aí algumas pessoas me dizem, mas daí eu sigo meu coração. Fácil, cuidado. Nem sempre o coração é um bom conselheiro, especialmente se você não tiver uma boa autoestima, se você for uma pessoa assustada, negativa, que ouve demais o conselho dos outros, ou então se você estiver cegamente apaixonado, porque aí nós reagimos e escolhemos a partir dos nossos instintos mais primitivos. E talvez seja por isso que o ranking de divórcio no mundo esteja crescendo. Escolhas erradas, corações partidos. Quando você encontra uma pessoa que acerta, você geralmente diz o seguinte, ela teve sorte ou ela teve um ótimo insight, isso é um dom da pessoa. Errado. Na verdade, o que essa pessoa tem é a soma de 2 lados bastante fortes que nos guiam em sociedade, especialmente no mercado, que é o talento intelectual, que é tudo aquilo que você compila, que você soma desde o momento em que vai para a escola, as suas informações que são transformadas em conhecimento, as suas observações, as suas experiências, as suas vivências, junto com o seu talento psicológico, que é a forma como você administra as suas emoções. Por exemplo, a sua assertividade, a forma como você filtra o que é real e o que não é, a forma como você se motiva. Isso tudo, esses 2 lados juntos, de uma forma muito rápida, faz com que você decida de forma correta. Ou seja, aquilo que muitos chamam de sorte ou de dom, na verdade, foi porque a pessoa se arriscou o suficiente, absorveu de forma inteligente o suficiente o que cerca ela para poder, nesse momento de desafio, ter a resposta correta. E olha só o que fala essa especialista em comportamento humano, a economista inglesa Noreen Hertz, que disse o seguinte numa matéria na revista Época de 2014, mas eu trouxe para vocês aqui porque é atemporal. Não depende de data essa matéria. Ela diz o seguinte, pesquisas confirmam que ao nos defrontar com a opinião de um especialista, a parte do nosso cérebro que costuma ser acionada quando tomamos decisões independentes é desativada. Ou seja, você passa o bastão para o especialista e confia cegamente no que ele diz. Certo? Cuidado. Veja bem, um especialista é uma pessoa que pesquisou, que analisou, que somou, que dividiu e que chegou a uma resposta. Mas essas respostas, o ser humano não é uma matemática exata. Existem as exceções à regra. E você pode ser uma delas. Então você tem que pegar a opinião do especialista, somar as suas experiências, as suas vivências, as suas concepções, dividir por 2 e seguir o resultado, no mínimo a partir daí. Caso contrário, você vai se basear apenas nas percepções e nos resultados e nas decisões de outras pessoas e você nunca vai ter uma vida singular e única se você apenas se basear nisso. Você tem que ter um equilíbrio em relação a essas coisas, mas você não tem, sabe por quê? Porque você está sempre muito anestesiado em relação ao que os outros dizem. As pessoas querem te ajudar, te dar um conselho, os pais, os amigos, as pessoas próximas, mas elas às vezes estão com uma visão muito estreita. Então decidir baseado nesse tipo de conselho, pondere. Também porque você assiste os telejornais,
lê os jornais diariamente e vê muitas coisas negativas, e aí você acaba decidindo sobre um ponto de vista bastante pessimista. Cuidado, pondere, interprete o que está ali, tenha um raciocínio um pouco mais lógico, considere também, como já falei, as suas vivências para poder chegar a uma resposta mais positiva para a sua vida. E também porque nós estamos tão conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, que essa coisa de estar toda hora no computador, pesquisando no Google, pesquisando, acionando os nossos smartphones a toda hora, isso nos impede de pensar por conta própria. E isso pode ser um perigo também na hora de chegar a uma conclusão, chegar a uma solução, a uma escolha para a sua vida. Então é o seguinte, quando muitas pessoas me dizem o seguinte, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir decidir por isso, seja num vestibular, seja por uma carreira, seja por alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida pessoal, é porque na verdade essa pessoa está procurando respostas fáceis para temas complexos. Não existe um manual de solução universal dos problemas humanos, existe um do it yourself, um faça você mesmo. Esse manual só pode ser escrito por uma pessoa, só tem uma edição, a sua. Então, se antene. Para essa decisão ser menos dolorida, se qualifique mais, se arrisque mais, se exponha mais, observe mais, se desplugue mais, para você ter uma palheta mais diversificada e na hora de escolher você tem outras referências, você tem mais imagens. Insight, na verdade, é ver por dentro. Então, quanto mais imagens, quanto mais referências você tiver internamente, melhor serão as suas soluções. Eu vou terminar essa conversa com vocês citando Pedro Bial, que no livro dele, chamado Mensagem aos Brothers, a última página, gente, fala um pouco dessa coisa de escolha. E olha só o que ele diz. Só que não é tão fácil assim saber exatamente o que a gente quer. Algo dentro da gente quer por nós. E menos fácil ainda é saber o que é certo. Algo fora da gente concorda nunca. Um deseja liberdade, o outro justiça. Como se fossem forças contrárias. Dilema. Por isso que é tão difícil escolher. Mas saiba que coragem se aprende. E que não escolher também é uma decisão. Até a próxima postagem.